Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo com CEO. Eu sou a Aline Dalmagro, CEO do Instituto Proa. E antes de eu apresentar a nossa convidada, que é uma convidada super especial e que ela vai dar várias dicas pra gente começar no mercado de trabalho e também para se desenvolver, eu só queria relembrar, né, o porquê que esse podcast existe. O podcast, ele é do Instituto Proa. O Proa é um instituto que existe há 18 anos, com um objetivo muito claro de ajudar jovens da escola pública a conseguirem um bom primeiro emprego. E esse podcast, ele tem como objetivo principal inspirar todo mundo que está assistindo, que está vendo o podcast, a pensar num futuro melhor, que seja mais inspiracional e naquelas falas que a gente sempre gosta, né? De sonhar sonhos inimagináveis. Então, o que a gente quer com esse conteúdo é que vocês possam sonhar coisas diferentes, que vocês possam construir a partir do que a gente vai conversar aqui. Então, hoje eu estou muito feliz que eu tenho a nossa convidada, é a Paula Esteves. Ela é sócia e CEO da Companhia de Talentos, uma das maiores consultorias de recrutamento, seleção e desenvolvimento da América Latina, e ela também atua como diretora do Instituto Ser Mais, que a gente vai falar mais sobre ele também. E com mais de 20 anos de experiência, a Paula é apaixonada por transformar vidas por meio da carreira e tem muito a compartilhar aqui com a gente. Paula, obrigada por ter topado nosso convite. Imagina, que alegria estar aqui, ainda mais falando para essa juventude que tem tanto pela frente. Então, se eu puder compartilhar aqui um pouco da minha história, vai ser uma honra. Paula, e eu queria começar te perguntando, para todo mundo te conhecer um pouco melhor. Quem é a Paula e o que, que a Paula já fez na vida? Muito bom. Hoje a Paula é a mãe da Vitória, de 4 anos, casada. Eu moro no interior de São Paulo, em Jundiaí. Me mudei durante a pandemia. E eu sempre fui uma menina muito apaixonada por curiosidade, por fazer coisas diferentes, por conhecer pessoas novas, histórias. E aí eu comecei, né, minha carreira no mercado de trabalho. Eu ainda estava no ensino médio. E aí eu tive uma oportunidade de falar, sabe quando você vai fazer aquele trabalho para compor a sua renda? Eu falei, vamos ver o que vai dar. E eu brinco que eu estou na Companhia de Talentos há 25 anos, fazendo essa jornada acontecer, aprendendo e me transformando. Sou uma pessoa muito apaixonada por carreira, porque eu acho que ela é um transformador, né? É um mobilizador que a gente pode dizer que tem a ver com a nossa identidade, ajuda a gente na autoestima, na aprendizado. Então, eu sou muito interessada por temas e tudo que for ligado à carreira, eu tô lá no meio. Ai, a gente vai ter várias curiosidades e várias dúvidas. Paula, eu queria que você contasse, para quem ainda não conhece, o que faz a Companhia de Talentos e também o Instituto Ser Mais. Eu acho que para a galera mais da minha idade, todo mundo já fez algum programa de trainee da Companhia de Talentos, né? Era muito famoso, mas eu queria que você contasse um pouquinho Claro. o que a Companhia de Talentos faz e também o Instituto Ser Mais. Perfeito. A Companhia de Talentos é fundada, né, por uma mulher, tem 37 anos no mercado, começou aqui no Brasil, agora a gente já tem escritórios na América Latina, estamos abrindo no Canadá, Que então incrível. é uma empresa que realmente prosperou nesse Brasilzão aqui, uma possibilidade muito boa. E a gente trabalha com 3 frentes, né? Então, recrutamento e seleção, desde público jovem, com programas de estágio e trainee até posições de média e alta liderança. Treinamento e desenvolvimento, então a gente ajuda, né, as pessoas depois que elas entram, então como é que a gente faz o melhor desenho para que elas se desenvolvam e cresçam nas organizações, para todos os níveis, academia de liderança. E também a gente tem uma frente de employer brand, onde a gente ajuda as empresas a trabalharem a sua marca empregadora, contar para todo mundo o que é trabalhar nessa empresa, quais são as possibilidades. Então, a gente vem aí nessa jornada há bastante tempo, transformando tudo que é ligado à carreira. Que é E o super Instituto importante. Ser Mais, ele veio, né, da fundadora da Companhia de Talentos, da Sofia Esteves, que sempre teve uma necessidade de criar um orfanato, né? Ela falava, eu quero ter um orfanato para ajudar as crianças. E quando chegou o momento, né, que ela pôde abrir, ela descobriu que não tinha mais essa possibilidade, então ela falou, então eu vou trabalhar com o público jovem, que tem tudo a ver com o projeto da Companhia de Talentos no programa de aprendizagem. Então é um público de vulnerabilidade social, em que a gente trabalha todo o modelo de aprendizagem, autoconhecimento, autoestima, muito parecido com o que vocês fazem. Acho que a gente está junto aí nessa jornada de fazer essa transformação desse momento tão importante que é o primeiro emprego. A gente fala que é nessa a hora que a gente vai se descobrindo e entendendo um pouco do que a gente sonha, né? A gente nunca vai saber o que a gente vai fazer lá na frente, tudo depende. Mas a gente conseguir colocar essa sementinha num momento tão necessário, né, na vida das pessoas. E eu acho também, né, Paula, que talvez seja a primeira vez na vida que você vai pensar sobre isso de forma organizada, né? Porque acho que antes disso a gente tem sonhos, tem vontades, mas é a primeira vez que você para e senta
e pensa, poxa, o que eu quero fazer da minha vida? A gente já sabe que não precisa fazer para a vida toda, né? Que vão ter muitas carreiras, mas é um momento de reflexão, talvez o primeiro momento e por isso tão importante, né? Perfeito, eu acho que é um momento de autoconhecimento, né? O que eu gosto de fazer é uma oportunidade muito única de experimentar. A gente não precisa ter certeza, né? A gente precisa começar a se conhecer, entender qual que é o ambiente de trabalho que a gente performa melhor. E, de repente, a gente já começa a receber uma remuneração, que também é muito bom para a gente conseguir, né, ajudar a nossa família, conquistar coisas. Então, eu acho que é fundamental. E isso vai transformando as pessoas, né? Nessa primeira oportunidade, eu lembro do meu dia 1. O quão desafiador foi, né? Você fica lá, nossa, agora eu tô nesse muito ambiente, angustiante. o primeiro salário, o que você vai fazer? Compra o tênis e gasta o salário todo. Eu comprei um tênis. Eu comprei um celular. É? Eu comprei um celular. Eu Comprei queria um muito tênis. um celular, assim. Eu falava, nossa, o meu primeiro eu comprei um celular, o segundo eu comprei um celular pra minha mãe. Que bom. E é isso, é porque a gente vai contando, né? Eu lembro de arrumando minha bolsa. Aprendizado também, né? Eu acho que eu gosto muito tenho muitas saudades Muito bom. dessa época. Paula, eu queria te perguntar, né? Você trabalha há mais de 20 anos no setor de RH. E aconteceram muitas mudanças nos últimos anos. Não sei se outras gerações viram mudanças tão significativas como as que nós estamos vendo nos últimos anos. E eu queria te perguntar como que tem sido acompanhar essa transformação nas empresas e também nos talentos, porque acho que hoje a forma que você faz um recrutamento de uma pessoa e desenvolve um talento é muito diferente do que você fazia há 20 anos atrás. Conta um pouco pra gente. Muito bom. Primeiro, eu acho sensacional ter evoluído e mudado, né? Eu lembro que quando eu entrei na companhia de talentos, a gente trabalhava com currículo impresso, as pessoas tinham que mandar via correio, entregar o documento, a gente aplicava testes, né, presencial na universidade, corrigia. Então, era um processo que acabava Eu lembro sendo... desse modelo que vinha na universidade. Na assim, universidade. Aí era o dia da prova. Você falou, que prova? Sim, eu tinha um gabarito que eu conferia todos, enfim. E o interessante é que este modelo, ele acabava sendo muito menos popular, ele tinha muito mais vieses, porque você recebia um volume muito grande de inscritos, então já era um desafio fazer o currículo chegar. Depois você tinha que estar naquele dia horário para fazer. E aí você tinha um grande volume, você não tinha como selecionar as pessoas. E aí a gente tinha que escolher o quê? Eu tenho uma vaga que poderia ser inglês intermediário, mas eu tenho 1000 pessoas. Aí você fala, então eu vou puxar inglês fluente. Vou pegar quem mora mais perto. Então o processo tinha muito mais viés por falta de possibilidade de você conseguir conhecer todo mundo. Então, me lembro perfeitamente quando a gente mudou, né, de inscrição em papel para receber via ATS, né, que é o formato de banco de dados. Depois, primeiro teste online, dinâmica. Então, os processos, essa transformação foi permitindo que a gente pudesse acessar mais pessoas, que a gente pudesse conhecer mais história de vida, entender muito mais do que simplesmente só o que curso você fez, que universidade você fez. A gente pode conhecer quem são as pessoas. Os testes, eles possibilitam muito mais a gente interagir, não só com um conhecimento muito certo ou errado, e sim como é que você monta o seu raciocínio. Então, a evolução veio trazendo a possibilidade da gente conhecer melhor as pessoas, fit cultural, não só conhecimento técnico, que antes Isso é uma era coisa super nova, né? super. E isso tudo possibilita que a gente tenha um maior volume, né, de pessoas e que a gente ofereça maiores oportunidades. E em desenvolvimento também, a gente consegue oferecer diferentes formas de aprendizado. Então, hoje você pode aprender com curso, com podcast, com leitura. Então, você consegue complementar conhecendo a sua diferente forma de aprendizado. A gente consegue entender o seu modelo de trabalho versus o da sua equipe. Então, a tecnologia, ela permite que a gente aumente esse leque. E, por outro lado, para as pessoas, que elas consigam conhecer um maior volume de empresas, que elas consigam acessar verdadeiras marcas empregadoras, né? Que a gente fala, então, quem é essa empresa, não só no produto que eu tenho em casa, Poder quem é ela? também, né? E aí a gente acaba falando no que é o mais rico hoje, que é um casamento mesmo, é uma escolha entre a pessoa que quer trabalhar e a empresa. Então, ambas precisam se apresentar ali, se conhecer, para fazer esse match dar certo. Então, essa evolução, ela é muito positiva, ao meu ver, assim, sempre com responsabilidade, né? Tudo tem seu ponto. Então, a tecnologia, ela tem que ser usada com critério, com ética, né? Garantindo que a gente está ali para conseguir ter uma pluralidade, né? E não um viés e uma exclusão. Então, usando com responsabilidade é bom para todo mundo. Ô, Paula, eu acho que isso é uma evolução muito grande. Eu lembro, faz muito tempo isso, mas quando eu fiz o meu processo de trainee, em vários lugares, eu lembro que existia critérios, por exemplo, da universidade. Sim. Então, você tinha 15, 20 mil pessoas, mas, na verdade,
só as 200, 300 iam poder, porque tinha alguns critérios. Hoje em dia isso é muito diferente. Então eu queria que você desse uma dica para todo mundo que tá agora, né, começando. O que é importante quando você vai buscar um emprego? Como que quem tá do lado de lá tá olhando? O que vocês estão olhando quando vocês buscam um candidato? Seja ele um estagiário, um trainee, enfim, qualquer pessoa. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é sempre que você esteja ali preparada e preparado para aquele processo seletivo. Você não tem ideia do quanto a gente perde de pessoas porque preencheram informações erradas, porque não leram, porque perderam Eu um prazo. adoraria ser coordenador de marketing e a vaga é de financeiro. É, Ai. não, ou preencher dado errado. Às vezes o contato não tá certo e você não consegue acessar a pessoa, o Puts. e-mail volta, enfim. Então, acho que esse uma dica muito importante para as pessoas. Revisitar os Revisa os dados. dados antes de enviar. E o segundo é o quanto a pessoa tá ali, né, quando ela tá participando, olhando aquela oportunidade, para conseguir minimamente preparar o seu discurso para aquela vaga. E aí a empresa vai estar lá entendendo que você se preparou, porque você preencheu tudo certinho e que você conhece aquela vaga. Porque às vezes no primeiro emprego, você não tem muito para contar sobre o que você viveu, e sim sobre o quanto você quer aquela vaga. Então, quando você estuda a empresa, quando você montou o seu material, né, sem erros, certinho, conferindo as informações e com dedicação, né, estar lá, estar presente, estar com vontade de fazer Mostrar que acontecer, tá afim, né? mostrar que tá afim, porque as grandes organizações, né, abrem essa primeira porta do primeiro emprego justamente para conhecer pessoas, para montar, para ajudar nesse processo de educação para a carreira, né? Então, às vezes, né, a gente jovem, a gente pensa, ficar naquela dúvida, eu não tenho experiência, fica gastando energia nisso. O que deveria gastar energia era como preencher muito bem a vaga com todos os dados, pesquisar a empresa e mostrar que tá muito afim de entrar nessa empresa. Perfeito, é isso mesmo, porque a gente sabe que não teve experiência, né? Aquela oportunidade ninguém do primeiro espera que seja emprego, diferente, não. né? É a oportunidade do primeiro emprego. E essa possibilidade de você realmente tá lá. Quando a pessoa fala, essa pessoa tá afim, porque hoje em dia tem tanta gente que não tá afim. Quando aparece alguém com aquela vontade, a empresa fala, vou dar chance para essa pessoa. Esse é o que eu mais vejo, assim, olha, eu nem queria conhecer, eu já vi a vontade, né? A gente fala o brilho no olho, a garra, aquela necessidade de falar, me deixa fazer parte, me deixa eu mostrar quem sou eu. Acho que isso é o mais rico. Dica importantíssima, né, pessoal? Então, eu queria te fazer, Paulo, agora uma outra pergunta. Hoje você, né, é CEO de uma empresa que é uma empresa mais tradicional, mas que é reconhecida desde sempre por ter um olhar muito moderno. Eu acho que muito do que a gente tem hoje de modernidades nos processos seletivos vieram da companhia de talentos. Acho que vocês sempre foram muito precursores nesse lugar, né? E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você enxerga o desafio de conectar jovens e que a gente fala, as gerações são diferentes. Sim, todas são diferentes, com as empresas. Como que você vê isso? Como é que vocês trabalham isso? Sim. A gente fala que a gente tem bastante tempo de casa, mas esse tempo só nos ajuda a cortar caminho, né? A saber que o que é necessário, quem são essas pessoas e continuar acompanhando as evoluções, né? Então é importantíssimo a gente entender que o mercado de trabalho mudou, que as pessoas mudaram, que os anseios e desejos de carreira cada vez mais, né, a gente vê com novas gerações pedindo um ambiente, né, mais flexível, mais inclusivo, enfim. Então, esses acompanhamentos que a gente faz são fundamentais para que a gente consiga entregar, tanto para a empresa quanto para as pessoas, essa nova oportunidade desse novo mundo, né? E o que a gente tem visto bastante de transformação nesse contexto é que, principalmente, a gente tem um estudo que chama Carreira dos Sonhos. No passado, a gente faz há 24 anos consecutivos, justamente, e a gente acessa um grande volume de pessoas. No último ano, a gente acessou 100 mil pessoas do público jovem, da média gestão e da alta liderança. E a gente faz esse estudo para entender, né, sempre, o que as pessoas estão esperando no mercado de trabalho, para que a gente consiga ir nas organizações e transformar isso numa experiência cada vez mais positiva, né? E as pessoas, por um lado, estão buscando, sim, elas querem trabalhar, mas que o trabalho ocupe um espaço na vida delas, não a vida toda, né? Então, que as pessoas tenham um tempo para cuidar da sua saúde física, mental, emocional, que as pessoas tenham um tempo de qualidade com a sua família. E, por outro lado, dentro das organizações, conseguir trabalhar com algo que faz sentido, numa equipe que é interessante, com uma liderança engajada. E as organizações estão com esse desafio de também fazer essa transformação, né?
Então, elas sempre tiveram um modelo e agora elas precisam realmente se aproximar cada vez mais dessa pessoa e conseguir dizer, tá bom, isso é o que eu preciso, agora o como, né? Vocês podem construir junto. Então, as empresas também estão muito mais flexíveis no sentido de entender que essa inteligência coletiva, diferentes gerações trabalhando junto, tem sim um significado maior, que o que trouxe as empresas até aqui não vai levar até lá, e que esse público, que são vocês que estão entrando agora no mercado de trabalho, vão fazer a diferença dentro das organizações. São vocês que são os novos consumidores, são vocês que vão, né, fazer essa transformação. Então, as empresas cada vez mais estão abertas a conseguir trabalhar com esse público, sabendo que é o necessário, né, para fazer essa transformação que ninguém sabe como vai ser do futuro, né? A gente está vivendo ele. Total. Você sabe, Paulo, que há um tempo atrás a gente fez a empregabilidade de alguns jovens e foi muito nessa linha. É um grande banco brasileiro. E eles contrataram 20 programadores nossos. E a gente falou, não é comum uma empresa contratar tantos jovens de uma vez só. E eu fiquei super curiosa, fui lá perguntar, falei, mas adorei que vocês, mas por que vocês contrataram, né? Aí eles falaram o seguinte, eles estavam criando um banco que era para trabalhar especificamente classe C, D e E. E ele falou, a gente quer garantir que todos os nossos programadores conheçam esse mundo para produzir um produto, entregar um serviço que faça sentido. E eu achei isso, apesar de ser tão simples, tão genial, e é meio óbvio, depois eu olhei e falei, nossa, mas é óbvio, mas não tinha passado pela minha cabeça. E é muito isso, né? O quanto a empresa está conectada e entendeu que para atender o consumidor, ela precisa também ter pessoas que entendam esse universo. Sim. E com certeza o produto vai sair muito melhor olhando para isso, né? Então acho que quando você me contou a história, eu lembrei dessa conexão. E olha, deixa eu só te complementar com uma coisa assim, porque você falou é meio óbvio, mas não é, sabia? É. O quanto as empresas, a gente está vendo, não estão tendo oportunidade de encantar o seu público porque não conhece, não está botando a cadeira do público ali, do consumidor daquele produto para poder opinar se aquilo faz sentido, né? A gente tem que ouvir, por isso que a gente fala, né, na companhia, a gente tem que fazer essa pesquisa todo ano, porque como é que eu vou entregar, como é que eu vou vender para uma empresa uma seleção? Eu não posso, como consultoria, atender o pedido. Quem é o público que você quer? Eu tenho que chegar lá falando quem é esse público. Você está preparada para receber? Então, é fundamental. Porque senão você vai ter uma desconexão, né? Você fala, eu quero uma coisa que ninguém tem. Perfeito. E é isso que eu sempre falo. Quando a pessoa vai para a entrevista, principalmente o público jovem, ela tem que chegar lá sabendo. Ela precisa de mim também. Eu tô aqui para escolher, mas ela também precisa da minha história, da minha verdade, da minha opinião, do meu olhar para poder criar esse produto. Então é muito interessante quando a gente transforma, né, esse protagonismo, né? Você tá ali para contar a sua história, mas também para transformar o negócio dessa empresa. Eu gostei muito da frase que você falou lá no começo, que é uma escolha das duas partes. E eu acho que isso é a grande sacada. Mas eu fiquei super curiosa agora com qual foi o resultado da última pesquisa, o que as pessoas sonham para o emprego. Então, elas estão realmente buscando um trabalho, né, que faça sentido para a vida delas. Então, como é que eu vou conseguir entregar dentro de um modelo de flexibilidade, né, que eu consiga trabalhar com propósito, que eu consiga ter uma liderança que está preparada para me ouvir, para me dar o espaço de fazer essa transformação necessária. E o que a gente tem visto muito é um ambiente também de confiança. E essa confiança não é nossa, a empresa vai fazer tudo o que eu quero, mas ela vai estar interessada em me ouvir e me dar espaço para fazer genuinamente o que é melhor. Então, assim, ela vai me dar o contexto para conseguir trabalhar comigo nessa transformação. E a gente tem visto isso cada vez mais, assim, é um público... isso é o que as pessoas mais querem. Uhum. Mas tem também um retrato que me chamou muita atenção, que eu gosto de trazer, que é o público jovem, principalmente, quando a gente pergunta de sensações e sentimentos, eles sentem cada vez mais ansiedade, medo, preocupação, que tem um lado importante, porque isso tudo gera movimento. Então, se eu tô ansioso, significa que eu vou fazer algo diferente. Que eu tô pensando eu tô ansiosa, coisas, né? que eu tô pensando coisas. Mas tem um sentimento que não é bom nunca, que é a apatia. A apatia é um sentimento que paralisa. Que é, nossa, tanta mudança, tanta coisa que eu preciso fazer, meu futuro tá tão incerto, eu tô tão sem referência, né? Porque eu agora acabei de viver uma pandemia, o mundo tá em guerra, tudo isso, as crises climáticas, então, tanta coisa e eu Todo mundo parece ter uma vida melhor que a minha. Todo mundo na rede social, perfeito. Tá lá melhor que eu, e aí eu paro. Isso é o que mais me tocou.
Então, assim, mais de 50% sente com frequência ou muita frequência o sentimento de apatia ao longo da sua jornada. Então, isso é algo que me mobilizou a cada vez mais poder chegar para cada um de vocês e dizer: calma, respira, não tá fácil para ninguém, mas vamos dar o próximo passo, vamos fazer esse movimento. Pega esse problemão, fatia, escolhe uma coisa e vai, porque paralisar, não estudo, não trabalho, não me desenvolvo, não é o melhor caminho. Né? A gente tem que tentar fazer isso girar. Então, isso me preocupou bastante na pesquisa, além de entender o que as pessoas querem, o que com algumas pessoas isso está acontecendo. Então, eu acho São que... duas visões bem diferentes, né? E eu acho que esse é um trabalho que a gente aqui, o podcast que você faz, de trazer grandes histórias, o trabalho no PROA, de poder mostrar que o mercado de trabalho, ele é importante, ele tem a ver com a nossa formação de identidade, né? Eu sou a Paula Esteves da Companhia de Talentos, eu tenho essa carreira. Eu sou a Aline do Pro. Você ocupa esse lugar e é muito legal. E mesmo que você tenha várias empresas, você Só muda o sobrenome. momento, você está mudando sobrenome, mas você está num projeto, você está entregando algo maior e você ainda você é remunerado por isso, né? Então, que incrível. Então, eu acho que isso é um ponto também de atenção sobre a pesquisa. Você sabe que a gente estava aqui falando nos bastidores, né? A gente sempre pergunta, eu sempre pergunto para os jovens, né? E eles falam do medo do primeiro emprego. Que eu acho que tem muito a ver agora, que você explicou desse sentimento da apatia, me parece que é muito similar. E ele paralisa. E eu acho que aí esse é o nosso trabalho, né? E de todo mundo, pais responsáveis e os próprios jovens, é de não deixar isso parar, assim, porque não pode parar. Não. Né? E eu acho que o trabalho, às vezes a gente olha ele numa perspectiva muito financeira, né? Eu vou trabalhar, que é uma coisa ruim, para ter o dinheiro para fazer as coisas boas. Mas eu acho que o trabalho ele é muito formador de personalidade, porque você vai ter que conviver com pessoas, você vai ter que resolver problemas. Tem dias que a gente fala, né, que tudo dá errado, como é que você resolve? Eu acho que isso forma muito para a vida, né? E aí você vai descobrindo o que você gosta e o que você não gosta também, né? Com certeza. Eu brinco, que você pode ver quando eu sempre falo. E ainda você ganha por isso, porque você não trabalha só para o dinheiro, né? Claro, o dinheiro é importante, necessário, mas assim, você ainda ganha, porque o trabalho, a gente é contratado para resolver problema. A gente tem que tomar muito cuidado com essa romantização do mercado de trabalho. Eu vou chegar lá, eu vou ter uma liderança perfeita, eu não vou ter problema. Se não tem problema, não precisa de você. Então, e você também tem problema, né? E também tá indo trabalhar. Então... Todo mundo tem. Né? Então, o trabalho é isso, é a oportunidade da gente ajudar as empresas a resolver problemas complexos, a aprender com eles. Então, é menos sobre esse mundo colorido e mais sobre uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, de conhecer pessoas, histórias de vida. Então, é bem importante isso, né? A gente forma ali uma rede bem poderosa que nos ajuda muito ao longo, né, da carreira e da jornada. E a gente... Poxa, eu quero ver para alguém que quando foi no primeiro dia de trabalho achou que foi tranquilo. Quem que chegou até lá e já tinha desenhado todo esse plano. É uma jornada, né? É coragem. Vai lá, dá o primeiro passo e todo dia é um novo dia. E é menos difícil do que parece. No final fica uma boa história. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre tecnologia. Acho que não dá pra gente fugir desse tema. Eu brinco que esse tema, às vezes, dá vontade... É incrível por um lado, e você fala, nossa, a gente vai mudar o mundo. E outro dá vontade de fugir pra roça, né? Minha família é da roça, então eu tenho essa licença poética. Porque é uma dicotomia de sentimentos, né? Mas fato é, a tecnologia tá aí, e se não mudou, vai mudar e vai mudar muito rápido. Eu acho que talvez essa angústia, essa apatia vem também desse lugar de tudo tá mudando tão rápido, ninguém sabe pra onde vamos. Aí todo mundo tá meio parado esperando pra onde vamos. Como que você olha pra tecnologia e pra esse profissional do futuro? O que o jovem precisa ter? Que ele precisa entender de tecnologia, como que a tecnologia vai ser o norteador desse futuro dele. Sim. Ou se vai ser ou não, né? Pode ser que não seja também. Assim, a tecnologia, ela já é, né? Eu brinco que não tem um trabalho que não é de tecnologia. Antigamente, as pessoas vão fazer um curso de tecnologia. Hoje, a tecnologia, ela é transversal, ela está em todos os negócios. Não existe um negócio que não vai ser impactado por tecnologia. Então, todo mundo precisa saber de tecnologia, né? O letramento tech é fundamental. Então, para cada área tem uma necessidade específica, mas ele vai fazer e já faz parte de como a gente entrega o nosso trabalho. Então, é fundamental você entender dentro da sua área, né, onde que você está procurando, qual é o impacto dessa tecnologia e saber que ela muda constantemente. Então, é uma necessidade, a gente fala, né, de um termo que chama lifelong learning, que é a necessidade de você aprender ao longo de toda a vida.
né? No passado, né? Meus pais, acho que eles fizeram uma formação superior e depois eles não precisaram continuar fazendo outros estudos. Agora, para a gente se manter, né, na carreira, a gente vai ter que estudar sempre. Então, por quê? Principalmente porque a tecnologia muda muito e muda sempre. Agora, quando a gente entende que ela faz parte do trabalho e que ela só vai evoluir, a gente olha para ela como uma aliada. Então, como eu entendo o que ela faz e o que ela não faz. Quando eu tenho clareza do que ela faz, eu aprendo. E quando eu sei o que ela não faz, eu boto a minha potência para fazer esse complemento. Porque, né, daqui a pouco as equipes são montadas de agentes de tecnologia e nós humanos. Então, como é que a gente vai montar isso? Então, o que nós temos, né, além da tecnologia, além desse letramento de tecnologia? Nós temos a parte de comunicação, a capacidade de resolução de problemas, de inovação, sentimento, empatia, que a máquina não tem. A máquina não tem passado. Percepções. A máquina não tem passado, ela não tem essa conversa com diferentes contextos e áreas. Então, a gente tem muito a agregar e também a responsabilidade de educar esse processo, de saber o quanto essa máquina vai trabalhar em prol de um contexto responsável e ético. Então, o que a gente precisa fazer é aprender, ter a curiosidade, né, de utilizar a tecnologia. A inteligência artificial está aí, tem que mexer. Não é nossa, ela vai chegar, ela já chegou, ela está aqui. Minimamente a gente começar, né, a utilizar um chat para fazer prompt, para conhecer, para se desafiar, para conversar. Dá até para treinar a entrevista, dá para perguntar sobre a empresa que você vai fazer a vaga, sobre os desafios que você está tendo. É como se fosse um Planejar as agente. respostas, né? Você coloca a sua resposta e fala, chat, é uma boa resposta, não foi? Você troca ali, é um grande aliado, né, na sua estratégia. Acho que quando a gente olhar a tecnologia como algo que veio para ficar e que a gente pode se potencializar, né, com ela, eu acho que a gente vai tendo mais clareza e tranquilidade de que ela vai estar junto com a gente. E tudo bem. E é assim, né, gente? Comparado com o passado, a nossa vida hoje é muito melhor do que no Com passado, certeza. né? As mulheres podem trabalhar, podem fazer muitas coisas, a gente pode escolher carreiras. No passado não existia isso, né? Então acho que é como a gente gerencia o emocional com todas essas mudanças, mas a tecnologia ajuda muito a gente nesse processo, né? Inclusive, todos vocês estão assistindo nosso podcast por isso de tecnologia, né? Então, isso é muito legal. Paula, antes da gente começar o nosso podcast, a gente abriu para os nossos jovens do Proa para eles fazerem perguntas. Normalmente são as melhores perguntas, tá? Então, a gente escolheu 3 perguntas que eu vou te fazer aqui para você responder para eles. Então, a primeira pergunta é da Beatriz. A Beatriz tem 21 anos. E a pergunta dela é o seguinte: o que você enxerga como o maior erro dos jovens na hora de participar de um processo seletivo? Oi, que ótima pergunta da Beatriz, adoro. O que eu sempre vejo, eu acho que primeiro é aquilo que eu comentei no começo, né? O não se preparar, ter erros ali de português num currículo, perder uma data. Várias vezes eu ligo, só, eu perdi o processo, fui ver, a pessoa não se agendou, perdeu um horário. Então, isso é fundamental. O segundo é deixar que o nervosismo te impeça de participar, ou de fazer perguntas, ou numa dinâmica de grupo de se colocar. Como pessoa observadora ali numa dinâmica, a gente só consegue aprovar quem a gente viu. Se a pessoa deixa o nervosismo ocupar o espaço e não fala nada, não tem como, a empresa não vai aprovar pela sua aparência. Ela vai aprovar pela sua história, pelo que você está contando, pela sua participação. Então, minha dica sempre é, quando você entender que, né, você chegou lá, você está um pouco nervoso ou nervosa, é importante você ter o tempo, vai respirando, mas saiba que você tem que se colocar. Esse momento, sai, conta, mesmo que não seja mesmo que no fim você saia falando não foi bom, vai ser ótimo, porque você vai refletir sobre aquilo. O que eu falei? O que eu não gostei? O que eu posso fazer melhor? E o processo seletivo, ele é de aprendizado ali, é uma oportunidade para a empresa de escolher, mas para você se desenvolver. Dificilmente você recebe um primeiro sim na primeira oportunidade. Então, você vai aprendendo, você vai se comparando. Esse processo eu fiz isso, nesse eu vou me colocar assim, nesse eu vou fazer melhor. Então, acho que é não falar, né? E usar o processo seletivo como uma maneira de crescimento. Fazer desse erro uma oportunidade. Ele é um treino, né? Porque aí depois de você fazer várias vezes, já sabe como aquilo funciona, você vai ter melhores respostas, vai estar mais calmo. Então, uma excelente dica. A segunda pergunta que eu tenho aqui da Lívia. A Lívia tem 19 anos. Qual a dica você daria para alguém que fica muito nervoso em entrevista? Olha lá, que ótimo. Olha, Lívia. Que quase já foi, né? Você nem sabia, já foi a segunda. Lívia, olha, a dica que eu sempre dou é se prepara antes, né? Quando você vai participar de uma entrevista, é importante você pensar, bom, primeiro, o que eu vou contar sobre mim? Quem sou eu?
Por que eu fiz essas escolhas, o que eu quero sobre essa vaga. Então, você pode ensaiar algumas perguntas antes. Por que você quer essa oportunidade? E ensaiar é isso, conta para um colega, fala com o chat ali para conseguir treinar, conversa com a sua família, fala na frente do espelho. Então, pratica, né? Pratica essa fala e não tem problema nenhum. Quando você chegar, você fala, olha, tô nervosa, toma uma água, respira. Eu brinco, a gente faz um processo de aquecimento antes de entrar, né? Como que a gente se coloca aqui para conseguir participar? Eu acho que essa é o grande ensinamento, né? Como é que a gente se organiza, porque tem que falar, não tem jeito. A gente tem que se posicionar. Então, reflita, se prepare e vai. É um dia de cada vez. Muito bom. Paula, a gente tem uma pergunta aqui do Philip. Ele tem 19 anos. E aí, acho que aqui é importante. A pergunta dele é parecida, mas como a gente pode se preparar para dinâmicas em grupo? Então, só pra gente lembrar, existem muitos modelos, né, que você pode ser contratado. Tem a entrevista, que é você e o entrevistador, e tem a dinâmica de grupo, né, onde você tem várias pessoas que estão participando e algumas coisas são analisadas. Então, para essa perspectiva das dinâmicas de grupo, como se preparar? Perfeito. Acho que é um pouco mais desafiador mesmo do que a entrevista, né? Tem sempre diferentes perfis, né? Tem gente que prefere a dinâmica porque tem mais gente, aí você vai deixando o outro falar até se aquecer. Tem pessoas não vai ser o primeiro, né? Tem pessoas que se abalam com o outro, então... Uma vez eu aprendi que você não pode ser a primeira a falar, mas não pode ser o último. Então você tem ali o terceiro, aí, segundo pro terceiro é você que tem que falar. Não. E eu guardei isso na minha cabeça. Imagina, senão as primeiras pessoas seriam reprovadas e as últimas E aí eu sempre falei, tá, não posso ser a primeira, mas a segunda ou a terceira tem que ser eu levantava a mão já com medo, assim, pra falar alguma coisa. Não, na verdade, assim, a ideia de uma dinâmica de grupo é que a gente veja como que essa pessoa consegue participar, porque o trabalho é coletivo, né? Dificilmente você tem um trabalho que é só você. Então, é como que você ouve a opinião e o trabalho aqui que está sendo construído pelo outro, como você se coloca, como que você consegue, a partir da ideia do outro, melhorar o seu raciocínio. Então, a gente está lá vendo o quanto você se relaciona, como que você se relaciona com as pessoas. Às vezes, você está lá muito mais tocando, né? A dinâmica, ela tem geralmente uma atividade para você desenvolver. A gente chama de case, né? De desafio. Então, esse caso que é trazido ali para as pessoas discutirem é justamente para que a gente entenda diferentes pontos de vista. Então, a dinâmica é o momento de você conseguir falar, mas de você também conseguir ouvir e construir a partir do que é o mais rico, dessa inteligência coletiva, do que vem desse grupo, né? Das ideias e opiniões. Então, o ideal é que você esteja lá presente, que você participe e que você vá realmente ouvindo e dando oportunidade dos outros ajudarem vocês a construírem. Não é geralmente o grupo aprovado, não é o que fala ganha, mais, o que fala não menos. é o que fala mais, não é o que chega mais rápido. Não, é o que a pessoa aprovada ali é sobre como ela trabalhou dentro daquela atividade com aquelas pessoas. Então, eu sempre falo, calma, fica presente no case, ali naquela atividade, resolve, olha o tempo. E sempre vai tentando balizar. Não seja a pessoa, né, que de repente você tem que dar espaço pro outro. Às vezes a gente fica ansioso, acaba falando muito. Então, vai sentindo. Ou fica sem paciência porque não tá indo pro lugar que você quer e pega e faz sozinho. Ou discute, né? A gente fala, não é sobre isso. E é isso. Tem alguém que fez alguma coisa errada. Deixa aquela pessoa, toca o seu, vai fazendo o seu projeto. E não se abala, né? Tem uma dica importante, que às vezes a gente chega numa dinâmica e a gente quer escolher quem é o aprovado. Já sei. Ela fala melhor que eu, ela tem uma experiência melhor que a minha. No final, você já fez você como... E não você tem que olhar pro seu trabalho, seja a sua versão. Deixa que a avaliação dos outros, a pessoa que tá lá que vai fazer. Cuida do seu. Pra isso, né? Não se diminua, a sua história é incrível. Acho que assim, às vezes a gente cria uma ideia ali de quem é o aprovado e normalmente não é. Confia em você. E as vozes da nossa cabeça, né? Às vezes você fica gastando tanta energia com as vozes que você criou na sua cabeça que não é o que acontece. E, Paulo, eu queria te perguntar também, um pouquinho mais pra frente, né? Então, o jovem, ele conseguiu, passou no primeiro emprego, tá indo bem, e aí, de repente, ele começa a querer uma primeira liderança, né? A gente tem vários jovens, né? A gente tem 18 anos de proa, então, jovens em muitos momentos, outros já nem tão jovens. Como que é também esse momento? Porque eu acho que tem muitas pessoas que ainda sonham, o que eu acho ótimo, com esse lugar de liderança. E é uma geração com um pouquinho menos de paciência das gerações anteriores, acho que até pelo oriundo da tecnologia. Como que eu me preparo para esse lugar, né? Comecei a trabalhar, o que se espera de uma pessoa no começo, né? E depois, quando ela quer virar gestor. O que faz alguém virar gestor versus alguém que não consegue?
Eu acho que Se os dois quiserem, né? É O mesmo isso. caminho. E que bom também que não é todo Né? mundo que quer, porque também não tem vaga Não de tem gestão vaga pra para todo todo mundo. mundo. Então é super bom a gente ter essa diversidade. Eu sempre falo isso. Eu acho que tem 2 carreiras, né? Tem a gente fala da carreira técnica, que é alguém muito bom, especialista. Isso não quer dizer que ela não vai crescer na carreira, isso é outro mito. Só cresce quem é gestor, não. Tem uma carreira especialista que você consegue crescer e se desenvolver. Quando você quer uma carreira de gestão, já entra ali gerir um projeto, gerir pessoas, e aí entra uma necessidade de influência, né? De mobilização de outras pessoas para isso. E a boa notícia é que você não precisa ter a cadeira de liderança para liderar. Opa, essa eu gostei. Entendeu? Então, se você tem o desafio, se você gosta disso, você pode começar a liderar, porque liderança não tem a ver com poder, tem a ver com influência. Quando você ganha o cargo, você ganha só o poder, mas você pode já começar a influenciar. E como a gente influencia? Quando a gente escuta, quando a gente está focado com o projeto, quando você está lá preocupado com toda a experiência, né? Com quem são essas pessoas que estão aqui, como que eu consigo entregar o melhor resultado, aquela vontade de fazer acontecer. Eu sempre falo, a gente tem um trabalho e tem uma expectativa do que é esse trabalho. Você está entregando a expectativa? Tudo bem. Você está entregando a mais? Aí é o momento de você pensar numa promoção, porque entregar o que está sendo pedido é o básico. Você está Por fazendo o isso que que tem você que ganha ser seu feito. salário. Por Tem isso uma, que você ganha o seu salário, perfeito. tem uma amiga minha que fala isso. E é E aí verdade, a né? pessoa fica, mas eu tô fazendo tudo o que tem que ser feito. Que bom, É, que por bom. isso que você ganha o que você Por isso ganha. que você continua Pra empregado. você liderar, você tem que influenciar, você tem que ter aquele a mais, você tem que querer olhar o trabalho por diferentes perspectivas, questionar, entender como que a gente consegue fazer isso bem feito, ter o espaço das pessoas. Quando você lidera, você deixa de ser o especialista, que sabe fazer tudo, e passa a fazer através do outro, o que é também desafiador. Então, você tem que ensinar, você tem que ouvir. Então, são competências importantes para que você consiga formar um time. E isso é fácil, você pode perguntar com seus colegas da escola, está lá fazendo, tem sempre trabalho de escola. Como que é seu trabalho? Sempre tem um líder, né? Sempre tem. Como que as pessoas te enxergam? Porque às vezes você quer ser, mas as pessoas não te enxergam. Por quê? Porque você quer direcionar o comando e controle, aquele antigo jeito de gestão. Não é mando que eu tô mandando, eu tô distribuindo as funções, não. É conheço você, te dou o que você performa melhor. Isso é distribuir tarefas pelo que você faz melhor. Então, acho que você vai vivendo essa jornada e você pode já começar a fazê-la hoje, mesmo sem estar na cadeira. Então, se você quer ter esse desafio da liderança, comece a praticar desde já. Comece a ver quem te inspira, como que ela faz. Né? E eu gosto muito de indicar um livro, que foi meu primeiro livro quando eu assumi a liderança, que é O Monge e o Executivo. E ele fala muito sobre isso, sobre a escuta ativa, sobre a liderança servidora. Então é bem legal, porque é um livro fácil, é um livro que te ajuda a refletir sobre várias coisas, né? E uma que me pegou, que eu lembro que eu era liderança, tinha uma passagem que falava assim: eu estava lá super ansiosa para entregar, acho que para ele entregar alguma coisa ou fazer uma pergunta, e aí ele recebeu, me conta o que ela acabou de falar. E aí ele no livro, ele fala, eu não lembro. Então, você não estava ouvindo o outro. Então, aí eu comecei, nossa, o quanto eu na gana, né, de querer entregar mais, porque eu sempre fui agitada ali, de fazer diferente, eu também não dava espaço para o outro. E é isso, você vai lendo, você vai praticando ali aquele processo que tem tudo a ver, tá super atual. E eu gosto muito, acho que vale a leitura para esse desafio da primeira liderança. Eu amei essa sua explicação sobre o poder e influência. E como a gente ainda confunde isso, né? E eu acho que quando você decide ser líder, você decide que você vai precisar servir muito mais, né? E é exatamente o que você falou. O outro vai fazer o que você precisa que seja feito. Não é mais você que faz. Então, todo o poder e toda a influência, ela é muito diferente do que... Eu lembro quando eu tive a minha primeira liderança, eu saí de uma analista para uma gestão de 80 pessoas. Nossa. Eu não sabia nada. Nada. Ninguém nos Eu ensinou, falei, gente, como é né, que a sai de liderar? 0 para 80? E eu não tinha a menor ideia do que fazer. E tem um livro que me ajudou muito, que é o Pipeline da Liderança. Feito. Que ele fala exatamente isso. Então, você lá, o analista, o que tem que fazer o analista? Aí vai a coordenação e o que tem que fazer. E muda completamente. E acho que naquele anseio, e acho que é o anseio de todo mundo, eu falava, agora virei gestora. Aí eu descobri que eu precisava aprender tanta coisa. Tanta coisa. E que ia ser tão difícil, mas que ia ser tão prazeroso. Porque você vê o outro realizar coisas. É muito mais prazeroso do que você realizar. Então, acho que esse poder de influência e esse autoconhecimento que você vai ter
eu acho que vale o esforço, assim, porque é muito legal. Mas acho que vale trazer também que nem todo mundo gosta disso e também não precisa fazer, né? Porque senão a gente, às vezes, tem um especialista maravilhoso, vira um gestor e acaba com a carreira e acaba com a empresa, né? Então, acho que também ter autoconhecimento para saber qual que é o seu caminho, né? Perfeito, experimentar. Às vezes você não tem ideia, vive esse papel, entende, né? Reflita, É. enfim. E o que eu gostei muito que você trouxe eu posso treinar isso antes, né? Sempre. Antes de ser cobrada por isso e com muitas expectativas, eu já posso ir trabalhando isso, né? Eu acho que esse é um bom exemplo para todo mundo. E agora, Paula, eu queria que você contasse pra gente o que mudou na relação dos líderes com os liderados na geração Z. O que mais tem a gente falando mal da geração Z, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, mas todo mundo fala deles, né? O que mudou? Ó, primeiro eu queria contar uma coisa de geração que eu gosto muito, né? No passado, teve uma época que as pessoas chamavam muita gente para fazer palestra de geração e eu não queria mais fazer. A gente não queria fazer na Companhia de Talentos. A gente falou, chega de fazer palestra de geração. Por quê? Como eu comentei, né? Quando a gente fazia aquele estudo da carreira dos sonhos, no começo era a carreira dos sonhos dos jovens. Aí, quando a gente apresentar para as lideranças, ficava um rótulo, porque o jovem pensa assim, porque o jovem faz assado, e a gente falava, Mas a vida não você é não assim. pensa assim? Você não quer a mesma coisa? Por que a gente está lá rotulando? Aí a gente ampliou e ficou pesquisa para o público jovem, média gestão e alta liderança. Dito e feito. São as Todo mesmas mundo coisas. quer a mesma coisa, a diferença é o público que está entrando no mercado de trabalho tem menos tolerância, não entende o ambiente corporativo e tem mais o poder de questionamento. Afinal, ele não está lá já moldado para aquele modelo. Tem menos boletos para pagar também, né, gente? E possibilita muito mais. Então, vem questionando a geração anterior, porque essa geração é de quem? Filho de quem? Exatamente. De quem a gente mesmo tá ali nas outras gerações fazendo. Então, é menos sobre questionar. Eu sempre falo isso, assim, a geração Z, e mais a gente tentar trabalhar essa união das gerações, porque senão a gente fica nós contra eles e elas e não é o caminho. Agora, o que é muito bom, essa geração que chega no mercado de trabalho, ela abomina a relação do passado, que era comando e controle. Então, assim, obedece quem pode, manda quem tem joelho, sabe essas coisas? Não dá. Então, a gente entende que agora as lideranças precisam muito mais trabalhar num modelo de espaço, de co-construção, de realmente entender, cara, a liderança ela tem o desafio de deixar claro para as pessoas qual é o objetivo do negócio e o que precisa ser feito. E deixar que as equipes busquem esse como. A liderança tem a obrigação de, cara, conseguir montar times plurais para ouvir essas diferentes gerações, entender quem é o consumidor do seu produto e serviço, trabalhar nesse modelo que antes a gente falava tanto, né, de as empresas buscavam só lucro. Hoje não, hoje essas empresas não vão continuar, elas têm que ser sustentáveis, elas têm que ter um propósito maior. Não adianta a gente falar a crise climática vai chegar, já chegou. Então, como é que a gente consegue... Porque os consumidores influenciam muito nas Super. decisões das empresas. E ter um olhar mais consciente. Então, essa relação ficou muito mais de inspiração, de proximidade, de dar espaço para que as pessoas entreguem. Então, essa geração vem fazendo esse questionamento. E, claro, tem as pessoas, como sempre tiveram em todas as gerações, que não necessariamente querem trabalhar. Uhum. Mas eu também gosto de trazer um ponto, e aí para todo mundo refletir, que todas as gerações, quando entraram no mercado de trabalho, foram questionadas. Em 1920, veio a geração perdida, né? Que era pós-guerra, então a geração que não quer trabalhar. Aí depois, capas da Time, de 1935, falando da geração Me, a geração do eu. Aí depois a geração do que não quer entregar. Então, sempre a nova geração foi vista como arrogante, questionadora. A geração que não quer crescer também teve uma capa. Então, todos os anos, isso sempre aconteceu. Então, acho que é uma oportunidade das organizações saberem que vem aí uma geração para ajudar as empresas a crescerem, a enfrentar esse modelo e mudar essa forma de trabalho que não é mais benéfica para ninguém. Ninguém tá feliz. A gente precisa... Ninguém quer esse modelo, né? A gente precisa conseguir organizar e colocar o significado mais claro para o trabalho, né? O quanto ele pode ser formador de identidade, o quanto ele pode nos ajudar a conhecer pessoas, assim resolver problemas, mas que a gente consiga ali encontrar uma forma dessa geração ser muito feliz no trabalho, que eu acho que é a nossa missão aqui, né? Total. Paula, eu queria que você falasse um pouquinho. Nosso público de jovens do PRUA, a gente está falando de mais ou menos 70% de pessoas, né, que são mulheres. Isso é em todos os estados. É uma característica a gente ter mais mulheres. E você é uma voz muito importante quando a gente fala de mulheres na liderança.
que apesar da gente ter melhorado muito nos últimos anos, ainda é muito discrepante comparado com os homens. Que aprendizados que você pode nos ensinar para mulheres que queiram acessar esse lugar de liderança? Sim. Eu acho que o primeiro é o que a gente chama de síndrome de impostora, né? A gente sempre se sente menos, a gente acha que a gente não está preparado. Isso é dado histórico, né? As mulheres se candidatam menos a vagas se elas não têm 100% dos requisitos como os homens, enfim. Uhum. E o que acho que a primeira dica é a gente acreditar que a gente pode, né? Dar voz ao que a gente quer, a saber que nós temos o nosso jeito de fazer e que isso é bom e importante, dá para crescer, né? O segundo é que a gente pode também, eu sou mãe, né? Eu sou casada, eu tenho a minha família. A gente, óbvio, às vezes tem que puxar um pouco para um lado, um pouco para o outro. Eu não vou romantizar, falar, nossa, eu, mulher, CEO, sou 100% presente. Não, mas isso me faz feliz. Eu sou feliz, eu sou uma mulher realizada. Eu consigo, né, ter exemplos incríveis de mulheres que me mobilizam. Somos um grupo minorizado ainda, mas a gente vem melhorando, a gente vem fazendo a diferença, a gente vem mostrando, a gente tem presidente de banco, a gente tá revolucionando. Nosso podcast a gente faz 50-50. Olha lá. É isso, a gente tá fazendo tanta coisa boa, então é a primeira essa coragem de não deixar essa síndrome da impostora te paralisar. Aquele medo que a gente sente, né? E às vezes, quando a gente comete um erro, a gente acaba nos punindo muito mais. Então, eu sempre falo, o meu erro não me representa. Ele foi um espaço que eu deixo como um professor ali. Olha, esse erro me ensinou isso aqui. Isso não vai me dizer quem eu sou no futuro. Eu vou melhorar, eu vou aprimorar e isso mostra quem sou eu. Então, eu acho que essa coragem da gente acreditar que a gente pode é o que eu sempre passo para as pessoas. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, ai, Paula, como é? Eu falo, cara, vive, acredita que você pode. É muito rico. A gente, às vezes, eu não fico comparando, enfim, é pouca oportunidade eu vivi, que eu falo, olha, eu ficava olhando o preconceito, porque não me deixam falar, não me deixam. Eu vou. Sabe assim, Eu seja sou o que desse Deus modelo quiser. também. E aí, quando alguém fala, você percebeu que é porque você Não. é mulher? Não percebi. Mas se foi também, agora que eu vou fazer ainda mais, porque eu quero ocupar esse lugar. Então, eu sou muito feliz em poder dar essa voz e compartilhar com as pessoas, né? Minha mãe foi empreendedora, minha mãe trabalha ainda até hoje, é um exemplo. E eu acho isso genial. Eu fui criada por uma mãe trabalhadora que tinha lá uma corretora de seguros e no comecinho de final de semana vendia hot dog no zoológico aqui de São Paulo. Ela e meu pai. Desculpa, para conseguir fazer esse processo, sabe, incrível. Até me emociono. E é isso é bom. Né? Então ela me inspira e eu quero inspirar outras pessoas. Minha filha chama Vitória, é uma mulher que eu quero levar isso. Ai, então, Rainha Vitória. bora esse 70% de mulherada ocupar o lugar, fazer o que quiser fazer. Eu acho que não tem um lugar, não é só na liderança, não é só. É fazer o que te faz feliz. Eu acho que é isso. Poder se preparar e entregar o que é melhor para você. É isso. Se você tá feliz, todo mundo tá feliz. Né? É isso. Paula, a gente tá caminhando agora, já passou muito rápido. Pro final do nosso podcast. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Agora é um pouco mais aberta, né? Não de dicas, mas assim, para quem ainda não sabe o que vai fazer da vida. Como que poderia ser um caminho para pensar sobre isso? Então, eu me deparei, tô no terceiro ano do ensino médio, me obrigaram a pensar sobre o que eu quero fazer da vida. Como que você descobre isso? Como é que faz? Eu acho que primeiro é um processo de autoconhecimento, né? Entendendo o que você gosta de fazer, quais eram as matérias que você ia bem, o quanto você gosta de trabalhar com pessoas, em grupo, o que você era lembrado. Então, acho que é muito legal chegar em casa, falar para as pessoas da sua família, o que você me chamaria para fazer? O que você não me chamaria? Perguntar para os seus colegas do trabalho, para os seus professores, o que você acha que é muito legal em mim? O que você acha que não é? E aí você vai entendendo, você fala de você escuta os outros e você vai conseguindo ter um caminho do que faz mais sentido, né? Depois, saber que esse momento do mercado de trabalho, a gente não vai definir a nossa carreira lá no fundo. No meu primeiro dia de trabalho, se eu imaginei que eu ia ficar a minha carreira inteira na Companhia de Talentos, claro que não. E mesmo quando eu já estava lá, eu fui fazer um curso que não tinha nada a ver com a Companhia de Talentos. Eu fui fazer publicidade e propaganda, porque eu não queria ficar na Companhia de Talentos. Aquilo era só um trabalho. Só que eu fui me apaixonando pelos desafios e fui crescendo ali. Então, a gente nunca sabe o que a gente vai fazer. Então, é muito mais ir conhecendo, experimentando. Mas se você entrar em tudo que você fizer
e trabalhar bem feito e pegar esse desafio, essa oportunidade, né, do primeiro trabalho, você vai vivendo, vai aprendendo. Deixa o futuro para você saber que você precisa se preparar para ele, estudar, mas não algo que você vai traçar perfeitamente, né? Eu acho que a gente vai deixando isso mais leve e trabalhando esse processo de autoconhecimento e experiência. Depois que você viver cada coisa, você fala, como foi trabalhar com isso? Como foi? E você vai se desafiando. É um trabalho constante, eu brinco. A Paula que eu era não é a Paula que eu sou. O que eu queria quando eu estava no mercado não é o que eu quero hoje. A gente vai mudando de ideia a todo momento. Eu antes de ser mãe, depois que sou mãe, assim. Isso faz parte, a gente vai se conhecendo e o mercado de trabalho está mudando tanto. As carreiras nem existem ainda. Eu tenho certeza. Eu acho que não é uma preocupação que deveria ser. Vocês que estão entrando hoje não está escrita, não está desenhada. Que você vai fazer depois de 10 anos. Não é nem muito, não vou falar 20, 30. Não, daqui a 10 anos, eu acho que a carreira vai ter mudado tudo já. Então, é experimentar, viver a jornada. A jornada é tão boa. Vai na jornada. Tem uma frase que eu amo, que eu falo pra todo mundo. Qual que é a história que você quer contar? É isso, você entra e qual que é a história que eu quero contar aqui? E a história muda. Porque graças a Deus a gente pode fazer muitos enredos, muitas histórias. E eu adorei essa sua dica. Essa é muito boa. Pede pros seus amigos pra falar o que eles te chamariam, o que eles não te chamariam. Provavelmente seus pais também vão ser bem sinceros nesse processo. Porque às vezes a gente acha que é muito bom numa coisa, só que todo mundo acha que a gente é ruim. E coisas que a gente acha que é ruim, todo mundo acha que a gente é bom. Então é bom perguntar pras pessoas. Paula, a gente tá indo agora pro finalzinho. É um momento que eu adoro. Chama bate-bola. Como é que funciona o bate-bola? Eu te faço perguntas diretivas, rápidas, e você me responde o que vem no coração. Tá bom. Porque não vai dar tempo de planejar muito. Tudo bem. Bora lá? Bora lá. Preparada? Sim. Um conselho que você daria para o seu eu de 17 anos. Acredita em você. Um erro que te ensinou muito. Eu acho que foi uma situação muito desafiadora que eu vivi na busca da perfeição, do certo, eu não dei tempo ao tempo. Então, eu peguei todos os desafios e queria encarar todos. E aí, eu recebi um conselho, porque quem tudo quer, nada tem. Então, eu tentando resolver todos os problemas, não resolvi nenhum. Então, eu aprendi a escolher minhas batalhas. Eu não vou conseguir cuidar de tudo. O não é muito poderoso. Escolha um caminho e foca nele. Tudo não dá. Uma palavra que define a sua carreira até agora. Acho que desenvolvimento. Uma soft skill que todo jovem precisa desenvolver. Comunicação. Aprenda a falar, aprenda a ouvir, né? A ter aquele modelo de criar conexão. Eu acho que a comunicação é a nossa porta para tudo. O momento da sua trajetória que te enche de orgulho. Acho que foi quando eu fui responsável por abrir os escritórios na América Latina. E aí eu não falava o idioma espanhol. Eu tive, né, um contexto totalmente diferente. Eu vinha de um ambiente muito conhecido para criar um negócio em outro país. Então, eu acho que hoje, quando eu vejo o time e as pessoas que estão ali até hoje, me enche de orgulho. Eu acho que foi uma época que eu fui muito, muito feliz também. O que te motiva todos os dias? Acho que aprender, ser minha melhor versão. Eu só quero ser melhor que ontem. E o que você faz nos piores dias? Eu descanso e me acolho. Eu acho que eu olho e falo, respira, tá tudo bem, você tá fazendo o melhor, você fez bem feito. Você não vai ganhar sempre, você não vai acertar sempre. Me acolho. E uso muito, muito a minha rede de apoio. Meu marido, meus colegas mais próximos no trabalho, pessoas que eu confio. E eu me permito ser vulnerável, me permito chorar, me permito pedir desculpa sempre. E eu acho que se eu me cobrar acertar, quem acerta sempre? E eu aprendo muito com os meus erros, né? Meus erros são meus professores, né? Eles não me definem, mas eles são meus professores. Quando eu olho, eu falo, tá bom, eu vou melhorar com isso. Então, isso é muito bom. Paula, incrível. Eu queria, antes de te agradecer oficialmente pra gente fechar o podcast, eu queria que você deixasse uma dica para todo mundo que está assistindo esse nosso podcast. Uma dica de futuro, de carreira, o que você quiser. Minha dica é sempre entender que a gente não tem todas as respostas, mas que a gente precisa aprender, sabe, gerar o movimento, sempre estar conectado com o que está de melhor. A vida não é fácil, o mercado de trabalho não é justo, as coisas não acontecem, é menos sobre romantizar tudo e saber que é uma batalha e que a gente aprende, que isso é muito bom. Às vezes, quando a gente está muito triste porque está difícil, depois, quando você conquista, você olha para trás e dá um baita orgulho.
Então, assim, coragem e foco. Vai ser sua melhor versão todos os dias. Acredite. Eu conheço muita história de carreira e a gente consegue transformar vidas de pessoas, as nossas, e é muito bom. Paula, não tenho palavras para te agradecer. Obrigada, viu? Imagina, adorei. Foi muito bom. Obrigada. Pessoal, e só para a gente fechar aqui, só para lembrar, estamos com as inscrições abertas do nosso projeto Plataforma Proa. Então, se você tiver entre 17 e 22 anos e ter estudado na escola pública, as inscrições no nosso site proa.org.br, uma formação que vai te ajudar a conseguir um bom primeiro emprego, mas muito além de conseguir um bom primeiro emprego, você vai estar numa comunidade, num ecossistema de muitos outros jovens, de muitas outras empresas que querem fazer um país melhor. Então, lembrando para todo mundo que está assistindo, se você gostou desse conteúdo, se você não gostou também compartilha com todo mundo, porque o que a gente quer, qual que é o nosso objetivo, é chegar em mais pessoas, que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, para que a gente possa chegar na nossa meta, que é ter 350 mil jovens impactados até 2030. Temos pouco tempo até lá, então conto com a sua ajuda e até o nosso próximo bate-papo com o CEO. Tchau, tchau!